Boa noite para quem veio. Nós somos o Ateliê do Gesto. A gente é uma plataforma de criação em dança, sediada aqui em Goiânia. Eu sou o Daniel Calvé, ele é o João Paulo Gross. Nós somos diretores criativos do Ateliê do Gesto, junto com a nossa parceira de produção executiva, Marcelo Ornelas. E a gente veio aqui hoje para dividir, com o público e comunidade goiana uma experiência que a gente teve de levar o nosso trabalho para o Festival de Avignon, na França, no mês de julho. A gente inscreveu num edital, um edital de fomento de Goiás Mundo Afora, número 18, 2014, da Secretaria do Estado de Cultura de Goiás, com apoio do Governo de Goiás, via PNAB, que é um mecanismo cultural que proporciona que a gente ganhe uma verba para levar o espetáculo para Avignon. Então, falando um pouquinho, o João vai me ajudando aqui a passar, pode passar para o próximo. Só corrigir o edital de 2024. Eu falei o quê? Eu falei 5? 14, 24. Então a gente vai trazer a palestra O Gesto e o Mundo, internacionalização das artes cênicas, desenvolvimento profissional, uma experiência do Ateliê do Gesto no Festival de Avignon 2025. Então, pode passar para o próximo já, João. O objeto desse projeto que levou a gente para Avignon é o nosso espetáculo Dança Boba. Aqui está o cartaz dele na participação lá em Avignon. É um cartaz padronizado pelo festival. E foi esse espetáculo nosso, é um dos nossos espetáculos, do nosso repertório, que a gente selecionou para inscrever nesse edital e levar ele para o Festival de Avignon. Então, vamos seguindo, João, pode passar. Primeiro, vou me apresentar, deixa eu passar aqui um pouquinho, apresentar um pouquinho quem somos nós, o Ateliê do Gesto. Então, essa é a nossa apresentação. Nós somos uma plataforma de criação artística dedicada ao corpo e seus desdobramentos poéticos. Aqui acreditamos na arte do movimento e buscamos despertar uma profunda conexão interna dos seres humanos. Nosso propósito é lembrar a todos que o corpo é natureza, para promover uma maior consciência de si mesmo. Pulando aqui, desenvolvida pelos diretores criativos Daniel Calvé e João Gross, a plataforma coleciona inúmeros prêmios, tem abrangência internacional, críticas efusivas de especialistas em artes cênicas e se mantém há 10 anos como referência em produção artística do Centro-Oeste brasileiro. Então, basicamente, nós somos um grupo que produz espetáculos, esse é o nosso carro-chefe, a gente produz espetáculos de dança, mas a gente também atua em outras áreas artísticas, como audiovisual, fotográfico. A gente tem projetos em diversas áreas. Tudo que o corpo pode produzir, a gente gosta de investigar e criar a partir do corpo, dessas possibilidades poéticas do corpo. E esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo há 10 anos. Esse ano a gente fez 10 anos de atividade e um dos presentes desses 10 anos foi levar o espetáculo para o Festival de Avignon. Pode passar, João. Aqui um pouquinho do nosso histórico, Esse é o Crivo, é o nosso primeiro espetáculo de 2015. Ele é baseado na literatura de Guimarães Rosa e foi o espetáculo que fez o nosso grupo nascer. No começo a gente nem tinha nome de grupo ainda, a gente se apresentava pelos nossos nomes, Daniel e João, E ele foi o berço desse projeto Ateliê do Gesto. Ele é de 2015 e com esse espetáculo a gente começou a experimentar possibilidades de internacionalização e um grande aprendizado de como levar um espetáculo para fora do país, como criar possibilidades e conexões com pessoas, criar uma rede de produção fora da nossa cidade, fora do nosso país. O Crivo viajou a gente foi com ele para
República Tcheca, França, Costa Rica, Chile, Panamá, Peru, Equador e Singapura. Então, com esse espetáculo, a gente conseguiu ter a primeira experiência nossa, né, individual, porque nós já vivíamos há muitos anos dançando em companhias e grupos, e já tínhamos essa experiência de levar o trabalho para fora do país, mas não sendo um trabalho nosso. A gente ia defendendo o trabalho como intérpretes, né? E a partir do momento em que o ateliê nasce, vem esse desejo e essa necessidade também de expandir o trabalho para outros territórios e conseguir alcançar novos públicos e novos horizontes no trabalho, né? Pode passar, João. Dentro dessa trajetória, né, temos vários espetáculos, mas destaco aqui o Dança Boba, que foi o objeto do projeto que levou a gente para Avignon. Ele é de 2018. Pode passar, João. Temos o Fica Comigo, é o nosso espetáculo que atualmente a gente tem mais viajado com ele. Ele é um espetáculo feito para o público infantil e familiar, mas um foco com a infância, e é um espetáculo que atualmente a gente tem viajado muito. A gente está no palco giratório do SESC, circulando o Brasil inteiro com ele. Ele ainda não teve nenhuma experiência internacional, mas futuramente, quem sabe, a gente vai conseguir abrir espaço para isso, porque ele também é um espetáculo que determina assim, um desejo de crescimento nosso, né? No começo não éramos só eu e João em cena, e com Fica Comigo a gente expande o elenco, convidamos a Isabel Mamed e a Thaís Quai. Somos 4 em cena, o espetáculo também tem uma estrutura mais grandiosa, cenário grandioso, projeções. Ele é um grande espetáculo para palcos maiores e, consequentemente, isso faz a estrutura de viagem ficar diferente de espetáculos que são menores, né? Fica mais caro, fica mais pesado você viajar com um espetáculo mais grandioso. Por alguns aspectos, você ter um espetáculo enxuto ajuda a fazer essa circulação, principalmente internacional, porque o custo realmente fica mais leve de você expandir o trabalho, porém, um espetáculo com uma estrutura mais grandiosa te dá possibilidade de palcos com mais credibilidade, palcos, programações que vão pedir um espetáculo mais grandioso mesmo, festivais, né? Enfim. E aí a gente foi nessa escalada, crescendo o grupo aos pouquinhos. Pode passar aí, João. Mas, voltando ao objeto, né, principal da nossa palestra de hoje, que é o Festival de Avignon. E aí a gente vem com essa pergunta: por que Avignon? Avignon é considerado um dos maiores e mais importantes festivais de artes cênicas do mundo. O Festival de Avignon acontece na cidade de Avignon, na França, uma cidade próxima ali de Lyon. É uma cidade medieval, cercada por um grande muro e um centro histórico, que é onde acontecem as atividades desse festival. O festival acontece concentrado nessa região da cidade, e é um festival que tem uma tradição já enorme. Ele já tem 80 edições, né? Vai entrar na 80ª edição, e ele acontece nesse cenário, né? Dessa cidade linda, acontecendo como uma grande Olimpíada das Artes Cênicas, porque são 1.700 espetáculos. Esse ano que a gente participou, eram 1.750 espetáculos fazendo parte da programação do festival. Então, assim, é uma grande Olimpíada, uma grande guerra. Todo mundo querendo um espacinho ali dentro desse miolo da cidade para aparecer, né? Todo mundo querendo um palco e uma plateia para poder comunicar. Porque uma das grandes características do festival é que ele não é só uma mostra para você ir lá e mostrar o seu trabalho e conquistar público.
ele é uma grande feira de negócios, ele é uma grande feira de distribuição de artes cênicas na Europa, com enfoque bem forte na França, né? O Festival de Avignon tem também um foco grande ali de programadores e compradores de espetáculo na França, mas também abrange a Europa toda e pessoas também de fora. Tivemos contatos com pessoas também de outras regiões. E aí é uma grande, que a gente fala que é uma grande guerra, porque é uma disputa mesmo de você conseguir levar tanto o público que está lá no festival passeando, ele acontece em julho, é um mês de férias na Europa, está quente a cidade, os dias são longos, o sol vai se pôr 10 horas da noite, então as pessoas estão lá querendo curtir, aproveitar, e também tem esse clima de feira de negócios, né? Então você está querendo levar os programadores para dentro do teatro para você fazer contatos e fazer possíveis turnês pela França, pela Europa. Então é essa grande guerra, né? E aí que vão acontecendo todas as especificidades que a gente vai falar aqui um pouquinho nessa palestra. Pode passar, João. Antes de tudo, eu explicar um pouquinho as diferenças entre o Festival In e o Festival Off. O Festival In seria como se fosse um festival oficial, que acontece com suporte de patrocínio, ele já é estruturado, é um festival grandioso que contrata e tem uma curadoria todo ano e contrata grupos e companhias e artistas consolidados, alguns até para fazer estreias, são comprados para eles criarem um espetáculo para estrear no festival. E é um festival de proporções assim, gigantescas. Os espetáculos são grandiosos, acontecem nas grandes salas da cidade. Alguns espetáculos acontecem em locais abertos. Assim. A gente foi assistir um que era numa pedreira, com uma arquibancada gigante montada, então, assim, a céu aberto. Tem também no centro da cidade o Palácio do Papa, um grande palácio onde o papado já foi lá em Avignon, em 1300. E nesse grande palácio acontecem peças de teatro lá dentro, e são coisas assim, com dimensões enormes. Assim. E ele é o festival oficial. O que aconteceu? A tradição e a força que esse festival foi ganhando, foi criando uma versão off dele, de artistas que iam para a cidade de forma independente, aproveitar o movimento do festival oficial para fazer um festival secundário, que ia aproveitar aquele público e fortalecer ainda mais aquela cena e aquela feira de troca de negócios. E aí se dá a criação do Festival Off de Avignon. No Festival Off, você participa um pouco de uma forma independente. Não vão te contratar para você participar. Você que aplica para ir, você que vai alugar a sua sala, você que vai criar o seu espaço para poder estar dentro do festival. E aí não é um festival com uma lógica de que você é contratado. Pelo contrário, você paga para estar no festival. Então você vai alugar a sala, você vai contratar produção, você vai contratar iluminador. E dessa forma você está inserido dentro da estrutura do festival, que acontece durante um mês, e está tudo acontecendo junto. Lá, vivendo lá, né, você não tem tanto essa sensação dessa divisão de um festival e de outro. Está tudo junto acontecendo ao mesmo tempo dentro da cidade. O que acontece muito é que o Festival In tem um horário nobre, digamos assim. Né? Ele acontece nos horários da noite, são as peças que vão acontecer nesse horário nobre. E o Festival Off acontece ao longo do dia. Tem peças de teatro acontecendo desde 9 da manhã até 10 da noite. É peça o dia inteiro. Porque imaginando, né, que são 1.750 peças, você está sempre dividindo a sala com vários grupos. A gente, por exemplo, dividia a sala com 10 grupos. Então tinham 10 peças acontecendo por dia. Então um grupo apresentou, 15 minutos troca os objetos de cena, entra outro grupo, 15 minutos troca, entra outro grupo,
e assim vai ao longo do dia até acabar o dia. E aí pensando que são centenas de salas pela cidade, porque tanto tem teatros tradicionais, formados com plateia, palco, como até uma garagem de uma casa, eles transformam em teatro e alugam, e aí acontecem peças de formatos pequenos, enfim. É um caldeirão de acontecimento na cidade, tudo junto ao mesmo tempo. Pode passar. Então, passando aqui um pouquinho, né, de alguns dados, alguns números específicos, né, foram 1.750 espetáculos em cartaz, foi 1 milhão de espectadores nessa última edição, e um público formado por artistas, programadores, críticos e público em geral. Então a gente tinha realmente... Então, o público acaba sendo formado muito por artistas que estão apresentando e vão assistir os outros grupos, as outras peças, como um intercâmbio, uma forma de aprender e trocar mesmo. Você está lá, né, numa possibilidade de ver tanto teatro, isso é quase impensável para a gente aqui, né? Você tem 1.700 peças disponíveis no dia. Você abre um catálogo que parece uma lista telefônica e você escolhe o que você quer ver de teatro. Tem tudo, tem drama, tem comédia, tem clown, tem circo, tem música, enfim, tem todas as possibilidades do mundo que você vê. Tem programadores, os programadores, como a gente falou, são pessoas que vão para o festival para assistir coisas e fechar possíveis contratos, né? Dentro da realidade da Europa, a gente tem esses programadores que trabalham em teatros oficiais, teatros municipais, enfim, em vários formatos de teatros, que precisam criar uma programação anual. Ele precisa ir contratando pessoas para fechar uma programação anual, né? Então tem esses programadores que saem para assistir espetáculos e ver o que eles acham interessante de ter dentro da programação desses teatros que eles têm na cidade deles, enfim. E o critério passa por muitas coisas, né? Tanto do estilo do que você apresenta, às vezes o tamanho da peça. O tamanho, quando eu digo, é de... Tem muito cenário, tem pouco cenário, é fácil de viajar, é difícil de viajar, é mais popular, atinge um público mais comum, é mais contemporâneo, porque aquele teatro já tem aquele perfil de ser mais contemporâneo, é mais... Enfim, cada programador tem um trabalho ali a fazer, né? Então, assim, não tem muito como pensar que tem como ser tão assertivo. Você tem que estar muito aberto para a possibilidade de o máximo de pessoas te assistirem e programadores também irem te assistir, e você tentar criar vínculos e laços, porque assim, são acasos também que acontecem, né? A gente falava muito isso. Tem um trabalho feito para tentar difundir a sua peça, mas a gente não pode negar a sorte, porque dentro de uma estrutura tão grandiosa, um caldeirão, um fervilhão tanto, assim, tem coisas que acontecem que são acasos, né? E que você tem que aproveitar, saber aproveitar, estar pronto para aproveitar, né? E também críticos e público em geral. O público em geral, pessoas da França que estão passando férias e férias de verão vão curtir o festival, né? Como aqui a gente tem, sabe, o pessoal vai para o Fica, vai para o Canto da Primavera, então é com essa estrutura, né? Uma cidade agradável, que está parada para o festival, que está toda montada para uma estrutura de receber público no festival. Então acaba se dando também esse grande público turístico, assim, né? Aqui a gente coloca um pouquinho pensando sobre sonho e realidade, né? Porque quando se fala em levar um trabalho para a Europa, às vezes vem uma ideia muito fantasiosa, de tipo, eu vou dançar na Europa, vou apresentar na Europa, vai ser um sonho, lá é tudo lindo, enfim. E existe a realidade, que é muito trabalho. Chegando lá, a gente se deparou, né? A gente já estava preparado para isso, mas sempre
a gente se deparou com muito trabalho, uma estrutura assim, muito intensa de como você tinha que trabalhar o seu espetáculo. Vou falar um pouquinho isso, porque essa palestra também é pensando para quem tem a intenção de tentar, né, aplicar para levar um trabalho para o festival. Né? Então a gente explica um pouquinho das nossas vivências, o que aconteceu lá. Existe lá uma tradição no festival que é como o grupo se divulga. E tem essa cena aqui que vocês assim, estão vendo aqui, que a gente vê isso espalhado pela cidade inteira, que são os cartazes do Festival de Avignon. Isso é uma tradição e já é famoso, já é sabido que a cidade vai ficar totalmente vestida de cartazes, né? E se tem um pouco a tradição dos próprios grupos saírem à noite para pendurar esses cartazes, porque tem um dia específico que isso pode acontecer. A gente chegou até antes, viu a cidade limpa e falaram, hoje é o dia que vai poder botar os cartazes. E aí a gente acordou no dia seguinte de manhã, a cidade estava tomada de cartazes, toda colorida, parecia mágica, parecia que tinha chovido, caído do céu. Mas, enfim, é um trabalho tanto dos grupos que foram se apresentar, como hoje também já tem estruturas, tem gente que você contrata para pendurar os seus cartazes, né? Porém, uma coisa interessante que os cartazes são padronizados, e isso tem uma regra, que é para nenhum grupo tenha vantagem sobre o outro na divulgação, né? Para que tenha uma distribuição igualitária, não tenha uma lógica de um grupo que tem muito dinheiro vai ter um outdoor gigante e outro grupo que não tem vai ter um flyerzinho. Não, isso é um padrão, tanto de quantidade, o tamanho dos cartazes, o papel que cada cartaz é feito, eles são todos iguais. E essa é uma grande tradição do festival, essa coisa dos cartazes estarem divulgando as peças. Uma coisa que a gente coloca, né, nessa lógica, a gente vai até falar um pouquinho ali na frente, tradição versus realidade, é que os cartazes ajudam a fortalecer a imagem da sua peça, né? Porém, a gente não acha que isso seja determinante para levar público para o teatro. Hoje em dia, o festival conta com um aplicativo, é tudo muito moderno, você tem tanto catálogo de papel, é um grande livro, como você tem um aplicativo que você vai filtrando muito objetivamente o que você quer ver. Você pode botar lá, eu vou estar livre 1h30 da tarde, quero ver uma coisa 1h30 da tarde, quero ver comédia, eu quero ver essa comédia num teatro mais ao canto leste ali da cidade. Então você vai filtrando de um jeito que aí ele vai te mostrando, é muito fácil você escolher o que você quer ver. Então você pode escolher, quero ver dança, ele vai te mostrar, quero ver dança 2 da tarde, aí vai te mostrar o que tem. E aí vai fazendo essa filtragem. A gente teve também essa sensação de que essa dinâmica, hoje em dia, né, tudo é muito digital, que isso é muito mais assertivo. Mas lógico que os cartazes funcionam como um pertencimento. Assim, as pessoas vão saber que você está no festival, se elas olharam ali, que você está no aplicativo, e ajuda a ser uma memória, né? Porque as pessoas estão andando o dia todo na cidade, a cidade está cheia o tempo todo. E tem aqui uma imagem de um artista distribuindo as próprias filitetas. Isso também é outra tradição do festival, que é do artista sair para distribuir a própria divulgação. Alguns artistas montam até números, saem com figurino do espetáculo e vão fazer esse mini show na rua para tentar conquistar público, né? Porém, é algo assim, é muito desgastante. Isso a gente confessa que a gente nem tentou fazer, a gente não conseguiu ter forças para fazer isso. O nosso espetáculo é muito pesado, é de dança, né? E a gente apresentou ele 21 dias seguidos, então essa parte de conseguir filitetar na rua para a gente foi bem intenso. Mas a gente pôde observar outros grupos fazendo, a gente tinha uma equipe fazendo isso para a gente,
mas não tinha essa figura do próprio artista trocando diretamente com a plateia. Isso cria um vínculo, isso cria um contato, né? De você chegar ao público e explicar. Eles faziam muito dessa forma, as pessoas conversavam com você sobre a peça dela, tentando te vender ali o que ela quer. Porém, a gente também ainda tinha barreira na língua, nem eu nem João falamos francês, e isso era um pouco uma barreira para a gente fazer essa aproximação tão direta com as pessoas. Porém, acontece dessa troca de filipeta, e chega um momento também no festival que isso está muito tenso, então assim, até o próprio público e até a gente, enquanto público, se sentir um pouco cansado, porque fica um assédio o dia inteiro, você está comendo ali e tem alguém te dando filipeta na mesa, e aí tem uma hora que você fica um pouco atordoado. Mas é uma grande tradição do festival, que o artista esteja na rua, também puxando o público para dentro do teatro. Então aqui a gente vai para uma parte um pouco técnica, né, que é um pouco para quem tem a curiosidade ou desejo de talvez entender como que você participa de um festival dessa magnitude, né? Primeiros passos. Na verdade, o nosso primeiro passo foi a inscrição do edital para ganhar a verba. Uma vez que a gente foi aprovado, a gente já sabia que ia ganhar a verba, a gente foi atrás da contratação de uma empresa de produção francesa. Por que a gente foi fazer assim? Também conversamos até com pessoas aqui do Estado, né? O Estado de Goiás e a Secretaria de Cultura está fazendo esse edital em continuidade com a ideia de ser um programa para levar os grupos daqui sempre às próximas edições e que Goiás tenha uma presença forte no festival, também dando essa chance de construir essa internacionalização do que a gente faz aqui no Estado com a Europa. Então, os agentes do Estado tinham algumas indicações para dar para a gente, né? Então, eles indicaram uma empresa de produção francesa e a gente foi atrás deles para fazer. Chegando ao festival, a gente aprendeu que você não é obrigado a contratar uma empresa francesa. Porém, isso facilita muito, principalmente na parte de taxação de impostos. Se você for uma empresa de produção brasileira aplicando para participar do festival, você pode, porém vão ter trâmites de tributação de valores diferentes para uma empresa francesa. E aí isso dificulta o trabalho mesmo, porque você vai ter que estudar essa tributação, aprender como é que faz e ficar de olho, e isso também dificulta, né, dessa parte de planilha orçamentária, né, porque podem surgir tributos aí que a gente nem ficou sabendo quais seriam e se eles existem, né, quais são eles. Eles existem, eles existem. Então, contratamos uma empresa francesa de produção e fomos para a segunda etapa, que era a escolha do teatro. Você que vai alugar o seu teatro para participar do festival, então você tem que fazer uma seleção também dentro do que é possível, né? Dentro da sua verba, dentro do que tem disponível quando você vai se inscrever no festival. No nosso caso, como a gente estava a verba saiu um pouco atrasada para a gente tinha poucas opções disponíveis. Então a gente teve que fazer uma seleção mais quase que no que sobrou, né? Porque o festival já estava lotado, assim, quando fechou o teatro? Foi em dezembro, né? Janeiro, né? O festival acontece em julho e já estava praticamente tudo lotado nas cidades. A gente ainda tinha especificidade de ser dança, a gente precisa de um teatro com uma certa amplitude, então já estavam todos fechados, e também a precificação, né? Quando vão sobrando poucos teatros, o preço vai subindo, né? Porque aí a concorrência vai aumentando e quem não está garantido acaba tendo que pagar mais. O terceiro momento foi a inscrição no festival. Você tem o site do festival, mas nosso produtor francês também ajudou a gente. E você faz a inscrição no festival, tem as taxas, tem as obrigações a cumprir, né? E uma vez inscrito, você está pronto para participar.
Veio a assinatura do contrato, tanto com o teatro, como com a equipe de produção, e o seguro obrigatório. O festival obriga os grupos a terem um seguro obrigatório, que não é aquele seguro viagem, é um outro seguro, para caso aconteça algo dentro do teatro, o festival esteja assegurado de que vai ter um suporte ali para você, não respingue isso para o festival de alguma forma. Então eles obrigam você a ter um seguro específico, para além da gente que não é da França, o seguro viagem que a gente também fez. Sobre o teatro, aí está uma imagenzinha do teatro que a gente apresentou, ele chamava Teatro 3S. É um teatro novo, um teatro que está aberto há 3 anos, então é um teatro que não tinha muita tradição no festival, é um teatro que está construindo a tradição dele ainda. Ele conta com 2 salas, contava com 2 salas nesse espaço que a gente estava, e eles ainda tinham umas 2 filiais em outro pedaço da cidade. Uma coisa assim, né, curiosa, a cidade é pequena, você vai de uma ponta a outra desse muro, né, que cerca a cidade, caminhando, você leva meia hora mais ou menos caminhando de uma ponta a outra do muro. Então você consegue fazer uma programação de ir assistir várias coisas a pé, então tem esse clima de estar ali, passar o dia ali vivendo o festival. O que a gente aprendeu? Que a localização, quanto mais central, melhor. E isso dentro dessa própria região do muro, né? Porque o muro é o centro da cidade. Mas quanto mais central em relação ao muro, que é circular, melhor colocado você vai estar em termos de visibilidade. A reputação do teatro também importa muito, nesse sentido de ser um teatro que já tem história no festival, que já tem um público formado, né? Um teatro que já tem há anos, né, sendo parte do festival, ele já tem um público construído, ele já tem uma cara, ele já tem um jeito de fazer, ele já tem quase uma curadoria. As pessoas sabem que nele vai tal tipo de peça. Então já tem um público específico que gosta de ver aquilo, já está formado. Né? Nesse caso, no nosso caso, foi um pouco um desafio, era um teatro que estava construindo a história dele e era muito heterogêneo o que acontecia dentro dele, né? Ele não tinha um pouco um perfil definido de que tipo de peça que acontecia nele. Isso dificulta o público a aderir ao que você faz, porque é como se ele falasse assim, eu não sei o que tem nesse teatro, eu vou lá, pode ser que seja algo que me interesse, como pode ser algo que eu não estou nem um pouco interessado a ver. Porém, em teatros com uma reputação mais construída, o público já sabe, aquele teatro tem coisas que me interessam, ele segue uma linha que eu gosto. A gente também aprendeu que tem teatros que tinham uma programação intensa de dança, especificamente, porém a gente não conseguiria lá, porque a gente só conseguiu fechar o teatro muito em cima, né? Nem era tão em cima, faltavam 6 meses para o festival, mas isso, na lógica do festival, é muito em cima. E equipe técnica, é interessante no teatro ter uma equipe técnica bacana trabalhando para você, porque tem essa loucura de estar 10 peças acontecendo todo dia. Né? Então, você ter uma equipe dentro do teatro para solucionar as questões, você não está tão solto, né? Talvez é um perigo você locar um teatro que ele fala assim, o espaço está aqui, mas você entra e resolve tudo. Dentro desse teatro que a gente estava, tinha equipe de iluminação, uma equipe técnica para resolver os problemas do teatro, não da nossa peça, mas eles resolviam os problemas do teatro. Essa era a equipe que a gente montou para estar dentro do festival. Né? Algumas coisas tinham até uma obrigatoriedade, que vou discorrer um pouquinho aqui. A gente tinha um diretor de produção local, que era o Antônio, que era a nossa equipe, a nossa empresa de produção francesa. Né? Não era ele sozinho, é uma empresa maior.
mas o Antônio é que era a nossa ponte com essa empresa, e ele fazia toda essa produção local. Ele que achou o teatro para a gente, ele que indicou quais eram as possibilidades, ele que indicou a equipe técnica do nosso espetáculo, que vinha ser a produtora local e tradutora, Paula, a iluminadora, Nádia, que fazia nossa luz, e tinha a obrigatoriedade de ser fluente em francês. Então você tinha que ter uma equipe fluente em francês. Ou a tradutora disponível para estar ali do lado da pessoa que ela precisasse traduzir. Né? Então a gente tinha esses dois, tanto uma tradutora que fazia produção também, quanto a iluminadora, que era uma equipe para lá. E a gente tinha a nossa produtora brasileira, Marci, que a gente levou aqui do Brasil. Não era uma obrigatoriedade você levar o seu produtor, você podia ir só você e usar a equipe que foi contratada fluente em francês. Mas a gente levou a Marci, ela é nossa parceira, e a gente achou que ia fazer mais sentido para a gente estar com uma equipe brasileira lá também. Agora, uma coisa bem técnica, né? Uma coisa bem para quem trabalha com produção, que são as rubricas que foram feitas dentro desse projeto que a gente escreveu para como participar do festival. Então, a primeira rubrica era essa empresa de produção francesa. Como aconteceu isso também? Esse pagamento para a empresa de produção já abarcava vários pagamentos na França. Por exemplo, a locação do teatro já estava embutido nesse preço, a contratação, né, das meninas, não, a taxa do teatro, a taxa de inscrição, o seguro, sim, a contratação da equipe de produção do teatro lá, né, a equipe técnica do teatro. Então, assim, por isso que facilitou muito a gente ter essa empresa de produção francesa e uma empresa que já tinha know-how no Festival de Avignon, né? Porque acaba também ficando, assim, o festival é cheio de especificidades que só quem já participou e já viveu vai aprendendo, e como era uma empresa que já tinha esse conhecimento de como o festival acontecia, já tinha produzido dentro do festival, não tinham grandes surpresas, né? A gente já sabia muito como que tudo tinha que acontecer e quais seriam as taxas e todos os impostos e todas as contratações que a gente teria que fazer. Rapidinho, dentro dessa rubrica também tinham as questões que eram relacionadas à divulgação lá na França. Então, os cartazes, os posters, as filipetas, algumas intervenções em rádio que foram contratadas também, e divulgação de assessoria de imprensa local lá na França também. Então isso estava incluso dentro dessa empresa de produção francesa. Sim. Mas na escrita do projeto já estava isso separado, né? Sim, porém na hora da gente executar foi uma rubrica que foi um valor alto para ele fazer toda essa divisão lá. De equipe, a gente tinha de rubrica iluminadora bilíngue, era uma exigência que fosse fluente em francês. Uma produtora local, tradutora, ela tanto dava conta de assuntos de produção ali no palco e algumas coisas fora, extra palco também, para ajudar a gente a resolver um problema ou outro, como ela fazia a tradução nossa com as equipes, também nas conversas, nas entrevistas, e para contactar os programadores que iam assistir a gente, ela também ajudava a gente a comunicar com eles ao final do espetáculo. E locação de material de iluminação, né? Isso acaba que, dependendo cada espetáculo vai ter sua especificidade. Tem teatros que oferecem um rider, né, algumas coisas, mas sempre acaba tendo que locar, porque como são 10 peças, você está dividindo o equipamento com 10 grupos, e cada grupo vai deixar o seu pronto lá, e você acaba tendo que dividir.
muito equipamento. Né? Daí a gente tem as passagens aéreas, né, internacionais, passagem de trem internacional, porque não tem voo para Avignon, você sempre acaba tendo que chegar de trem ou de ônibus, você vai ou você vai para Paris, ou você vai para Marseille, e aí você vai pegar um outro transporte para chegar a Avignon, a hospedagem em Avignon e diária de alimentação, né, que eram os nossos custos, né, básicos lá. Né? Então aí é a parte da planilha, basicamente, de como a gente chegar lá e como a gente sobreviver lá. Né? Pode passar, João. Nessas rubricas de produção tem também os encargos sociais na França, que isso já estava embutido lá com a empresa de produção, no valor que eles receberam. A inscrição do Festival Off também estava junto dessa empresa de produção. Seguro viagem internacional é o seguro viagem comum que a gente fez para a gente, né, para se precaver de qualquer eventualidade. E o seguro do festival, que é o segundo seguro que o festival exige. Aí vem a parte de divulgação, né, porque no edital haviam exigências de quanto por cento da verba do edital tinha que ser investido em divulgação. Tanto tem a divulgação específica de Avignon, que você tem que fazer parte, os cartazes, os flyers, como o edital que a gente escreveu tinha uma outra especificidade também, exigindo que tantos por cento do edital fosse para divulgação. Então tinha verba para projeto gráfico, para fazer os posters, o panfleto, flyers e o portfólio, que isso era o material que a gente tinha lá para entregar para programadores. O flyer era o que a gente distribuía na rua para divulgar o espetáculo, o cartaz era o que ficava pendurado, o panfleto também era um que a gente entregava para os programadores, né, falando sobre o grupo, contatos, né, site, telefone, enfim. Revisão de material, que precisava ser feita, porque tinha tradução. Assessoria de imprensa no Brasil, porque isso, o edital cobrava essa divulgação do projeto em si aqui no Brasil, né? Para que aqui fosse divulgado que o governo tinha dado uma verba para o grupo ir para lá. Assessoria de comunicação e mídia social, para a gente fazer essa distribuição, né, dessas notícias de que a gente estava no festival, e banner para a gente fazer as atividades aqui no Brasil, retornando da viagem. Aí mais divulgação, tinham os impulsionamentos de rede social, Ecopec, impressão de pôster, panfleto, divulgação em Avignon, impressão de portfólio, distribuição para programadores e produtores internacionais, distribuição de pôster, né, que a gente não deu conta de fazer, então tinha gente para fazer, distribuição de panfleto, anúncio em jornal internacional, Avignon La Terrasse. Então a gente também pagou um anúncio no jornal lá para fortalecer ainda a divulgação. Uma característica assim, que a gente acha interessante falar, que o festival tem regras muito restritas de como esse material tem que ser feito, mas é uma forma deles manterem um investimento dentro da cidade. Então tem que ser impresso lá, com papel que eles escolhem, tem que ser tudo feito, impresso nos padrões que são produzidos dentro da cidade. Então é uma forma deles articularem de que toda a verba investida para o festival seja realmente para a cidade. Porque isso acontece, né, uma coisa curiosa, assim, que a gente não tem muito um modelo parecido aqui no Brasil, né, que o festival movimenta ali a cidade, tem coisas que acontecem, tem restaurantes que abrem para o festival, fazem faturamento anual e fecham, vão abrir só no ano seguinte, no outro festival. Então, assim, ele move a economia da cidade como um todo, assim, né? A gente estava até fazendo cálculos, assim, por alto, por cabeça, só de locação de sala é uma média de 12 milhões de euros que entram na cidade, né?
Então, assim, é um festival que movimenta a economia da cidade de uma forma, assim, eu não sei se tem algo parecido aqui para a gente comparar, né, no Brasil. E, por último, né, enquanto planilha, mas isso foi extra, o edital, a gente investiu numa difusora cultural. Essa difusora cultural é uma captadora, mais ou menos, que seria aqui no Brasil, né? Ela vai buscar, ela tem uma cartela de programadores, produtores que ela conhece, ela tem um mailing, e ela vai enviar o seu espetáculo para essas pessoas, tentando levar eles para o teatro para te vender. Então tem esse papel lá no festival, que é a difusora cultural. Né? Ela faz esse papel mesmo de receber programador. Primeiro ela faz esse envio, né, para a rede dela, para tentar convencer as pessoas a irem lá, e uma vez que elas vão, ela vai fazer esse contato, essa venda. Isso foi um investimento extra que a gente fez, porque a gente sabia desse personagem no festival e a gente achou que valia a pena investir para tentar ter algum retorno. E aí vem um pouquinho da gente falando sobre tradição versus realidade também, que é um pouco também aquele ponto do sonho e realidade. Ó, aí a gente está vendo na rua um grupo fazendo uma apresentação durante o dia para tanto passar filipeta no final, para convidar o público para assistir, como tem artistas que vão ao festival fazer rua, para passar chapéu no final. Artistas pequenos, assim, vão para o festival aproveitar o movimento da cidade. Mas a cidade fica assim o dia inteiro, cheia de gente na rua apresentando, distribuindo coisa, né? E aí aqui é a nossa filipeta. As filipetas também são padronizadas, para nenhum grupo ter algum tipo de vantagem sobre o outro. Ali o jornal que a gente investiu, né? Os 3 grupos de Goiânia, de Goiás, que foram selecionados, a gente se uniu para fazer uma divulgação em comum. Né? Então tem muito essa lógica dessa... O festival ele é cheio de tradições, assim, ele tem um formato em que ele acontece. Isso também facilita um pouco, porque você não precisa ficar tentando criar um novo jeito de fazer a sua peça acontecer. É aquele formato ali que você vai seguir. Porém, algumas pessoas se destacam mais do que outras. São tantos fatores que é um pouco difícil assim, dar uma fórmula, mas tem 1000 coisas. Tem essa aproximação direta com o público na rua, tem a divulgação de jornais, né, ter esse investimento, conseguir espaço em jornais. A gente conseguiu não só propaganda paga, como a gente conseguiu espontâneas, porque era o ano do Brasil na França, o Brasil é o convidado de honra do festival, então a gente também aproveitou que isso criava uma divulgação informal, saíram matérias sobre, né, falando sobre os grupos brasileiros que estariam no festival. A localização do teatro, a tradição daquele teatro, se você está coerente dentro da programação daquele teatro, né? Porque uma vez que o teatro tem muita comédia, se você faz comédia, você está puxando o público de comédia para ali, né? Mas se o teatro só tem comédia, você faz um drama, aquele público ali chega ali, não é aquele público que quer ver aquilo, né? Tem muita essa identificação também, né? Então, enfim, o festival é cheio de mecanismos ali, uma vida, ele está vivo e ele vai funcionando, né? Uma coisa também que a gente não pode negar foi a presença digital. A gente também sentiu que no momento que começou a ter uma queda de público, a gente investiu em mais impulsionamento digital. Isso fortaleceu uma presença digital nossa no festival. Isso foi percebido também, a gente viu. Não dava para a gente ter tanto controle do que isso gerava de resposta. Mas algumas pessoas conseguiram notar, tipo, tenho visto muito vocês no Instagram, então tudo pode ajudar, né? E aí uma grande atividade, né, que acaba acontecendo são os encontros
e um networking que você vai fazendo durante o festival com programadores e produtores e outros grupos também, né? Então ali a gente tem algumas imagens, essa aí é uma área que era o QG do festival, né? Assim, eles chamavam de Village do Off, é onde o público ia pegar informação, pegar o catálogo, à noite tinham festas, tinham shows, então era uma área de encontro do festival. E aí tinham espaços para os grupos irem lá fazerem falas, para apresentar o espetáculo para o público. E dentro desses encontros à noite, né, tiveram encontros com a Funarte, a gente teve situações em que a gente pôde encontrar a Funarte. Então você tem encontros também informais ali durante o festival que vão criando vínculos, você troca ideia, troca informação, dá o seu contato e você escuta o que o outro grupo está falando, o que está fazendo e como é que está funcionando para eles. Enfim, existe toda essa rede também informal que vai acontecendo. E formal também, a gente também tinha uma agenda de encontro com programadores que a gente tinha que ir. Então, é uma agenda mesmo que você vai montando. Conforme a gente foi chegando a data do festival, essa agenda foi chegando para a gente, de coisas que estavam aparecendo e a gente tendo espaço para poder participar desses eventos. E nisso a gente foi fazendo uma rede de contato, né? Até o que a gente conta que uma coisa que foi curiosa, a gente foi, e isso também não tem muito como prever o que vai acontecer no festival. A gente foi com o foco de tentar expandir uma rede francesa, europeia, porém a gente fez um vínculo, um contato com programadores muito importantes aqui do Brasil, que estavam lá no festival. E a gente aproveitou, lógico que a gente aproveitou, porque acho que é essa abertura e disponibilidade. Você não imagina o que pode acontecer, quem pode chegar até você, né? Uma coisa também, uma característica que a gente achou interessante, teve um programador de Dubai que assistiu a gente e achou que a nossa linguagem comunica com a linguagem de clown. Então ele falou, eu consigo inserir vocês em festival de clown. E é uma coisa que a gente nunca tinha imaginado, né? Porque a gente trabalha o grupo como somos um grupo, uma linguagem de dança. Porém, ele enxergou uma possibilidade de inserir a gente em espaços de clown. E a gente falou, então, beleza, se é esse espaço que está abrindo para a gente, vamos entrar nele, vamos participar. Então, essa disponibilidade, essa antena aberta, né? Você tem que estar muito aberto a estar vivendo o festival, porque coisas acontecem, para além do que você programa. Aí só falando um pouquinho sobre esse papel da difusora cultural, né? Ela acaba sendo essa profissional que você contrata para te vender. Ela tem uma cartela de espetáculos, ela pode também te aceitar ou não, você tem que achar uma difusora que tope te pegar você para a cartela dela. E também tem a mesma coisa um pouco a ver com o teatro, né? Se você achar uma difusora que segue a linha do que você faz, isso vai fazer muito mais sentido do que ser alguém muito avulso. Até dividindo a nossa experiência, a gente não ficou muito satisfeito com o papel da nossa difusora, porque eu acho que ela não tinha uma cartela de espetáculos muito coerente, não tinha uma espécie de uma curadoria dela mesmo de saber assim, não, isso aqui a galera que eu consigo levar para o teatro vai comprar, isso aqui não vai. A cartela de espetáculos que ela tinha para vender era muito sem coerência, né? Um pouco, pode dizer assim. Eu não sei se é sem coerência, mas a gente não sentiu que a gente teve abertura ali dentro com o que ela... Sim, ela mesma falou que... Não dá para falar dos outros trabalhos, mas o que ela... o nosso trabalho, ela não tinha esse poder ou essa expertise, talvez, por exemplo, de agarrar um trabalho de dança. Sim. Até nem sei se ela falou para puxar saco, mas ela falou assim, o trabalho de vocês é sofisticado demais para o público que eu vendo. O que vocês fazem
o público que eu vendo não consegue conectar muito com o que vocês falam. Mas enfim, né? Vai saber. Mas existe esse personagem no festival chamado difusora cultural, que não é muito lugar da produção executiva. Ela fica específica nesse lugar de venda. Né? Então, a gente finalizando um pouco, né, falando um pouco sobre o que a gente sentiu sobre aprendizados, sobre essa experiência de levar um espetáculo para o Festival de Avignon. Antes de tudo, o planejamento é primordial, né, e ele começou desde a escrita do edital. Ele exige muito, um quebra-cabeça, uma negociação muito doida, muito intensa, porque são muitos detalhes para acertar e coisas que vão acontecendo ao longo do processo que você tem que ir reajustando, né? E tem que ter um planejamento muito, muito claro para você não se perder. E você está lidando com valores de uma outra moeda, essa moeda é volátil, então isso também pode te pegar de surpresa. Você tem que ter esse planejamento de como você vai fazendo essa compra do euro, né, no caso específico. Então, enfim, o network oficial e informal é muito importante. O oficial dessas agendas que a gente tinha, desses eventos que a gente era convidado, tanto jantares, almoços, festas, coisas que parecem informal, social, mas é que ali que uma conversa, uma aproximação às vezes acontece, né? E esse informal mesmo, de estar ali na rua, na vida ali, vivendo o festival, às vezes indo assistir uma outra peça, você conecta com uma pessoa, né? Aconteceram histórias assim de conhecermos produtores brasileiros, porque a gente estava assistindo outra coisa junto, né? E nessa de você ir assistir a peça dos outros, ouvir a história deles, como é que eles estão fazendo, enfim, vão abrindo mil possibilidades. A escolha do teatro é extremamente estratégica, isso foi um dos maiores aprendizados que a gente teve no Festival de Avignon, né? A localização do teatro e a credibilidade dele. Uma coisa até que a gente aprendeu é que existem, o povo fala nas internas, que tem os teatros que são o in do off, ou seja, são os teatros badalados do off. E eles são teatros mais concorridos, são teatros que, em alguns casos, fazem uma curadoria, né? Não adianta você ter o dinheiro para alugar, ele pode te falar, não, o que você faz não é o nosso perfil, a gente não te quer aqui. Então, é algo que, se você tiver tempo para trabalhar, é interessante pegar esses teatros que são os ins do off e tentar levar a sua peça para lá. Isso define muito se você vai ter um alcance de público e de programadores alto. Porque a gente também até entende, né? Dentro de uma lógica de um festival que tem 1.700 peças acontecendo, a pessoa que está lá, os programadores não passam o mês todo do festival lá. Eles vão, às vezes, passar uma semana, tem alguns que vão passar 4 dias. Então, ele vai, nesse período, querer ver o que ele tem certeza que pode virar alguma coisa. E, naturalmente, eles vão mirar nos espaços que têm mais credibilidade do que em espaços que pode ser que seja alguma coisa, mas pode ser que não, né? Então, assim, você está concorrendo com 1.700 peças. Estratégias de divulgação realistas, né? A gente saiu daqui achando que a gente ia todo dia para a rua, dar filipeta, que a gente ia ter essa força. Isso não é tão realista, então é muito cansativo, né? A gente apresentou do início ao fim do festival, foram 21 dias de apresentação, então é muito intenso para o corpo, fora essas agendas de encontros, almoços, networking, fora resolver problemas, né, da ordem do espetáculo, sair para comprar coisa, o material que pifou, tem que trocar, enfim. É uma agenda intensa do festival. E a facilidade de montagem, né? Você está indo para um festival desse, você tem que ter uma maleabilidade. Você não está indo levar o seu espetáculo, e o seu espetáculo é o mais importante do mundo.
Você está dividindo 1.750 peças, você está dividindo a sua sala com 10 grupos. O que você vai levar, na verdade, é uma espécie de um showcase do que é o seu espetáculo. É lógico que você vai trabalhar para ele ser o mais fiel possível ao original, porém tem que ser algo fácil de montar. Tem que ter uma estrutura que ele entra e ele sai do palco rápido e fácil, porque realmente você tinha 15 minutos para trocar de palco. Eu não sei se em alguns outros teatros tinham outra realidade, mas o que a gente ouviu é que era assim em todos os teatros. Eles querem botar o máximo de peças no dia, para faturar o máximo que eles puderem. Então, enquanto o outro grupo está saindo, você está entrando. São 15 minutos mesmo. E não pode atrasar, porque senão vai virar uma bola de neve ao longo do dia. E aí, você terminou de botar tudo no palco, você está pronto, abre a plateia e já começa. Então, é uma grande feira de apresentação. Você está ali numa roda para mostrar seu trabalho. Tem um espacinho, uma luzinha ali. E de impacto, o que a gente sentiu, que a gente conseguiu conquistar de impacto, foi bacana para a gente. A gente teve críticas muito interessantes em mais de um jornal lá na França. Foram 2 jornais, um jornal especializado em crítica cultural, tivemos boas críticas, fizemos muitos contatos, isso realmente se abriu, e aí o trabalho continua, o festival acaba e a gente agora tem esse trabalho de conectar essa rede que a gente criou lá para ver o que isso pode desenvolver. Tanto de fazer projetos junto com essas pessoas, como a ir aos festivais ou aos teatros que essas pessoas dirigem. Enfim, uma gama de possibilidades a se pensar juntos com essas pessoas. Então, nem sempre a pessoa chega com uma coisa, um pacote fechado. Tipo, eu vou te comprar, toma aqui o dinheiro, vai lá. Às vezes você vai juntar com alguém para pensar num projeto futuro, abrir uma possibilidade de alguma coisa no espaço e na área de atuação que a pessoa está. Lógico que o público, muito gostoso apresentar para um novo público, um público de outro país, de outra cultura, enriquece o nosso espetáculo, porque você aprende a ter que comunicar de outras formas e a comunicar com pessoas que têm referências culturais muito diferentes das nossas, Então, às vezes, coisas que funcionam muito bem aqui para a gente, porque tem um sentido que está conectado com uma referência afetiva cultural nossa, talvez lá tem um significado vazio ou significa outra coisa, e estar apresentando para outro público te cria essa riqueza dessa experiência de conseguir comunicar e trocar com outra cultura. E a credibilidade, também a gente percebe que participar de um festival dessa magnitude, de outro país, isso traz para a gente aqui, de volta ao Brasil, uma credibilidade para a gente poder falar tanto no currículo do grupo que a gente fez, que aconteceu, que foi um sucesso, que a gente entregou o trabalho lá, bem feito, e conseguimos voltar, Então isso é lógico que isso cria credibilidade e confiança, até para novos movimentos de internacionalização, a pessoa saber que a gente é um grupo que tem conhecimento e capacidade para levar o trabalho para outro país, É lógico que cada viagem que a gente faz é um aprendizado novo, Porque cada país tem a sua especificidade, cada país tem os seus acordos, sua cultura, mas você conseguir fazer a cada novo país vai te dando o estofo, dessa credibilidade, que você tem capacidade de internacionalizar, porque isso vai ser visto por um festival que quer te convidar, por alguém que quer construir um projeto junto com você, que a pessoa não quer perder tempo com alguém que talvez a pessoa no meio do caminho vai desandar, vai desistir, não vai dar conta, Então, é lógico que essa credibilidade é um fortalecimento. Aí um videozinho da gente na viagem.
teatro, TV, aí era o camarim que a gente dividia em 10 grupos. Agora, no final, não estamos com um grande público, mas estamos com um público fiel. Obrigado, meninos, por terem ficado com a gente aqui, fortalecendo. Estamos também gravando aí para a internet, quem for assistir online, né, querer saber. No online, pode mandar mensagens para a gente no Instagram, né, via DM. Quem assistir, tiver alguma dúvida, quiser saber alguma curiosidade. Mas vocês também, meninas, se quiserem saber alguma coisa, estamos aqui para contar. É fofoca, né? Vocês vão fazer esse espetáculo aqui de novo? Não estamos com nenhuma agenda marcada para ele específico, mas ele está rodando ainda. A gente, né, não parou de fazer ele. Atualmente, como eu falei, né, o Fica Comigo é o que está mais fazendo. E que é o infantil, a gente vai fazer até agora, mês que vem, dia 19 no Sesc Centro. Aí a gente vai depois para Campo Grande, Anápolis, ainda tem algumas cidades para a gente finalizar o ano. Mas o Dança Boba, ele tá no repertório, só não está com nada marcado ainda. Mas ainda vamos fazer. Acho que é um pouco isso. Essa palestra ela é bem técnica, assim, né? A gente foi contar um pouco sobre essa experiência de levar o espetáculo para Avignon, para dividir com quem tem essa curiosidade de como é participar lá do festival, né? Para grupos também que tenham a expectativa de talvez escrever um edital ou ir por recurso próprio, né? Porque também pode isso. Se você tem um recurso, você vai. Então, a gente fez essa palestra para dividir um pouquinho do conhecimento que a gente adquiriu lá para quem quiser participar. Mas é isso, a gente fica aqui com um agradecimento. Quem quiser, então, seguir, sabendo um pouquinho mais, que estiver aí vendo no online, é só escrever para a gente, que a gente troca ideia, conta um pouquinho mais de curiosidades e especificidades dessa parte de produção mesmo, para quem quiser. Então é isso, eu vou finalizando. Obrigado, gente. Boa noite. E só para agradecer que mais uma vez eu queria deixar bem registrado que essa ida, né, foi muito através do edital da Política Nacional Aldir Blanc, essa política pública a nível federal, que a gente foi via Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Então, assim, a gente está extremamente feliz com essa possibilidade, né, e como que essas políticas são importantes no campo das artes dentro do Brasil, fazendo com que grupos possam criar os seus projetos, criar essas conexões com as outras pessoas, né, com o público, fazer a difusão, fazer o projeto de criação, enfim, projeto de formação. Então, esse lugar de levar a cultura para o país inteiro. Então, assim, eu estou aqui agradecendo publicamente esse mecanismo tão importante e como que o Estado de Goiás ele fez, né, e tem feito uma boa gestão desses recursos da Política Nacional de Blanc. Então, nosso muito obrigado aqui para o Estado, para a Política Nacional de Blanc, para o governo federal. Muito obrigado.